Programa oficial do Goiás Esporte Clube. A trajetória hoje do Goiás no esporte olímpico, ela tem se despontado muito, porque nós estamos fazendo um trabalho muito profissional nesta área e todas as competições que nós estamos disputando, a gente está disputando de igual para igual e estamos chegando junto com as maiores equipes do Brasil hoje. Então é um trabalho que está sendo bem feito, precisa ser mais bem feito no sentido que eu digo, de buscar mais parceiros, porque o esporte olímpico é difícil você arrumar parceiros para o esporte olímpico. Então a dificuldade é muito grande e a concorrência é maior ainda, porque o nosso atleta que desponta aqui, a gente não tem como segurar ele aqui. Ele é transferido para os grandes centros, como nós tivemos no futsal, a nossa estrela do futsal de 18 anos, que foi na seleção brasileira, que é o Pimpolho, e que logo em seguida já foi para o time do Falcão, que é o melhor do mundo, e que já levou o próprio Pimpolho para o time que ele formou agora recentemente, que é o Sorocaba. Então essa dificuldade a gente tem, a gente está buscando e está tentando ser grande como os outros concorrentes. Não é fácil, sem o patrocínio não é fácil, nós estamos buscando. Hoje a gente está tentando fazer um trabalho no esportes olímpicos, visando as Olimpíadas, porque é o sonho de todo atleta hoje, é disputar uma Olimpíada. Então, como Goiás, Goiânia, não está nos grandes centros, não tem as grandes competições de ponta, então a gente vai buscar isso lá fora com muita dificuldade, porque aqui a gente não tem esse intercâmbio. Você, para ter esse intercâmbio, você tem que sair daqui do eixo Goiânia, Goiás, para participar dessas competições. Então, a gente faz esse trabalho com muita dificuldade, mas nós estamos buscando e visando essas Olimpíadas e fazer um trabalho que gratifique e que a gente vai ter glória lá na frente nas Olimpíadas, que a visão nossa é única e exclusivamente essa, é buscar, sempre está buscando e dando essa cobertura para o atleta que tem esse sonho e que não tem aonde praticar isso. Então nós estamos dando essa abertura com muita dificuldade também que a gente tem, mas a gente está aí sendo parceiro sempre. A minha paixão pelo Goiás começou desde pequenininha pelo meu pai. Ele sempre me influenciou, me levou no estádio desde os meus 3 anos. Daí em diante eu comecei a amar o Goiás tanto quanto ele sempre amou. Então meio que a influência veio do meu pai. Faz um bom tempo que eu não perco um jogo enquanto o Goiás é mandante. Eu sempre procuro ir em jogos fora também, jogos no interior. A gente sempre procura sair e acompanhar o verde. Quando o Goiás ganha no domingo, eu fico até quarta-feira muito feliz. Quando ele perde na quarta, aí você já fica com aquele astral baixo, o pessoal fica brincando, mas é só ele ganhar de novo pra felicidade começar outra vez. Aqueles 2-0 contra o Independente na final da Sul-Americana no Serra Dourada, inesquecível.
maior conquista da história. Então, assim, um lugar onde a gente nunca chegou, nenhum time goiano chegou. O Goiás, ele sempre foi o time que melhor representou o nosso futebol e naquele dia foi a prova de que o Goiás era o maior, o Goiás era o melhor e estava lá, né, representando o futebol brasileiro no final de uma competição internacional. Naquele ano, o Brasil perdeu a Copa do Mundo, eu nem me importei tanto, mas quando o Goiás foi rebaixado, com 3 rodadas de antecedência, foi eliminado, não eliminado, mas perdeu o título lá na Argentina por uma forma assim desleal, foi terrível. Pra mim, pode passar 100 anos, o Goiás pode ganhar vários títulos, pode ser campeão brasileiro, eu nunca vou esquecer daquele título que foi tirado da gente. O meu maior ídolo no Goiás é o Arley, sem sombra de dúvidas. Jogador símbolo, que também é torcedor do Goiás. No meu primeiro jogo do Goiás, o Arley já estava lá defendendo o Goiás. A minha infância, que eu passei a gostar mais de ir no estádio, o Arley já estava lá. Então eu tive bastante influência também do meu pai, que gosta muito do Arley. No final do Campeonato Goiano do ano passado, não tinha ninguém pra ir comigo, não conhecia meus amigos que hoje eu conheço, que hoje faz parte do meu ciclo de amizades, e eu precisava ir na final e não tinha ninguém pra me levar. Então eu decidi ir de ônibus, e eu moro muito longe do Serra Dourada, então eu fui de ônibus, nem sabia chegar lá de ônibus. Eu fui seguindo as pessoas que também estavam com a camisa do Goiás e decidi ir pra um caminho diferente, porque eu não queria ir com os torcedores organizados, porque eu imaginei que poderia rolar alguma briga, alguma coisa assim. E eu fui pelo terminal que fica do lado do Oba, e fui com a camisa do Goiás, com a bandeira, chegou lá, tinha torcedor do Vila Nova e eu fiquei com medo, nossa, agora eu não vou chegar no estádio a tempo. Mas eles só ficaram brincando, fizeram brincadeiras, aí eu segui viagem, cheguei no Serra Dourada, foi muito complicado pra entrar, porque eu cheguei em cima da hora, o estádio estava lotado, o espaço pro torcedor do Goiás era grande, mas não era suficiente pra acomodar todos, o espaço da torcida do Atlético tava grande em relação à torcida. E foi muito apertado, gol no finalzinho, a gente foi campeão, mas valeu a pena. Todo torcedor tem aquele sonho de ver o time disputando a final de Libertadores, estádio lotado, todo mundo feliz. E com os esmeraldinos não é diferente. Nós estivemos na Libertadores por uma vez, fizemos uma campanha boa, mas infelizmente foi só uma vez, o Goiás nunca conseguiu chegar de novo na classificação. Ano passado a gente chegou bem perto, infelizmente não conseguimos. Mas é isso, o sonho que está dentro de todo torcedor é ganhar uma Libertadores, é ir para um Mundial, fazer bonito, voltar com um troféu para casa. É isso que o torcedor quer, é isso que o torcedor pede. Eu tenho alguns costumes, que é ficar fazendo promessas durante o jogo. Se o Goiás leva um gol, eu falo, nossa, se ele virar eu faço isso, se ele virar eu faço isso. Inclusive, os meus amigos ficam brincando comigo, porque eu fiz uma promessa bem engraçada no começo do campeonato, porque eu não levava muita fé, não acreditava nesse time quando começou esse campeonato. Então eu falei, olha, se o Goiás não cair, eu faço isso. Que é bem constrangedor, inclusive. Mas eu vejo que eu vou ter que fazer, porque ainda bem que o Goiás não vai cair, tá indo muito bem nesse começo de temporada. Espero que vá até o fim. Se for pra pagar a promessa, eu pago feliz. Eu gostaria que os torcedores do Goiás comparecessem mesmo ao estádio, fossem lá apoiar o time precisa do apoio do torcedor. O torcedor tem que ir, tem que gritar, tem que cantar pelo time, leve os filhos, levem as crianças, o estádio também é um lugar de criança. A gente
precisa muito que o torcedor empurre o time, ainda mais nessa fase de começo, que ele vá contra times médios e pequenos também, porque você tem que ir lá pra ver o Goiás, o seu time tá jogando, você não tem que ir lá pelo adversário, você tem que ir lá, leva sua família, torce pelo time que ele merece. O torcedor da Força Jovem, que é a nossa torcida organizada, pra ele ir com paz, pra ele não ir caçar briga, pra não ficarem brigando entre si. Estamos todos vestindo a mesma camisa, todos defendendo a cor do verde, então não vale a pena. Isso acaba tirando os outros torcedores do estádio e marginalizando a nossa torcida. Acaba que a gente fica com uma imagem muito negativa diante das pessoas lá fora. Acham que quem vai no estádio são só marginais, pessoas que vão lá só pra brigar. Mas não, vocês têm que ir lá pra poder apoiar o time. Não adianta ir lá pra fazer bagunça, pra poder jogar copo no gramado, jogar nada, não pode. Você tá prejudicando o seu time, fazendo o time perder mando de campo. Esse ano a gente teve dois mandos de campo tirados da gente, tivemos que ir para Itumbiara, tivemos que ir para Juiz de Fora. Então, assim, são jogos que poderiam ser aqui com a gente e foi fora, porque o torcedor ele não pensa antes de fazer as coisas. Você tem que ir para torcer. Se você for brigar, você fica em casa. Abraço aí, galera. Eu acho difícil dizer eu te amo pra uma pessoa, é difícil expressar todo o meu amor por alguém, mas pelo clube, pelo Goiás, eu consigo dizer eu te amo, eu consigo fazer loucuras por esse time, eu deixo de fazer algo por mim pra fazer pelo time, eu coloco o time muitas vezes em primeiro lugar na minha vida e é isso, eu amo esse time, quando ele perde ele consegue mudar completamente o meu humor. É algo que é inexplicável. O amor que você sente por um clube, ele é algo sem explicação, porque quando alguém te faz mal, quando alguém te decepciona muito, quando alguém te maltrata, te machuca, você se afasta da pessoa. Mas com o futebol não. Com o time, quanto mais você sofre por ele, mais o seu amor continua, mais você fica com aquela vontade de ver o time bem de novo. Nos anos que nós estivemos na Série B, foi terrível, mas foi lá que o amor aumentou. Você viu o seu time lá embaixo, mas você sabia que ele era o time lá de cima. Então é isso. Ó, Curitiba aqui, ó, tamo junto lá. Partiu Curitiba! Vamos lá! Torcedor esmeraldino, no próximo bloco tem mais. Nação Esmeraldina, programa GO, meu muito obrigado, né? É a minha forma humilde de agradecer esse número que é tão representativo, né? Nós que tivemos essa semana a despedida do Araújo, como o Arley citou bem, né? O maior jogador que ele viu jogar com a camisa do Goiás. Eu divido isso com o Arley, né? O Arley também se encaixa nesse quadrante, porque eu trabalhei com os dois. E para mim uma honra fazer parte dos 500 jogos, né? Desses 500 jogos. Em primeiro lugar é uma honra no lado pessoal e em segundo no lado profissional. Lado pessoal porque eu tenho o privilégio de ter sido apresentado ao Goiás Esporte Clube e ter conhecido uma cidade que eu até então não conhecia. E essa cidade fez com que eu tivesse o meu segundo filho nascido aqui. O meu primeiro filho, Lucas, nasceu em Curitiba, onde eu nasci, onde eu conheci minha esposa. E o meu segundo filho, Matheus, nasceu aqui. Então o lado pessoal é perfeito.
O lado profissional se encaixa também aí. É raro hoje você ter, em função de cultura de futebol, de cultura do esporte, de uma série de fatores que somados as pessoas não têm paciência com determinados profissionais. É raro você ter pessoa que faça algum número de jogos por uma determinada equipe. Eu tenho o privilégio de fazer 500 jogos pelo Goiás, 7 anos e 8 meses, de muita alegria. Muito mais alegria, muito mais sorte, muito mais privilégio do que qualquer outra coisa. E sou eternamente grato à torcida do Goiás. A torcida do Goiás, as pessoas que me privilegiaram chegar no Goiás em 1999, ou seja, o técnico Hélio dos Anjos, na época o presidente era o Paulo Lopes, em seguida veio o seu João Alberto, com quem eu convivi durante 4 anos, o nosso mandatário maior, seu Ailê Pinheiro, e o seu Raimundo Queiroz, que era o nosso diretor de futebol. Eles me apresentaram o Goiás entrou na minha vida para sempre e eu só tenho a agradecer. Esse momento é um momento de agradecimento pelos meus 500 jogos, primeiros 500 jogos pelo Goiás. Os momentos que mais me marcaram, né? Foram sempre os momentos de conquistas, que não foram poucas, graças a Deus, né? Nós tivemos títulos aqui dentro do Goiás, as 2 conquistas de Série B foram emocionantes, os títulos estaduais, regionais, Copa Centro-Oeste também, mas até é engraçado eu falar que o momento que mais me marcou foi um momento que talvez eu pudesse sair do Goiás, que foi, nós estávamos ganhando do nosso rival maior, de 3-0 em 1999, e com um jogador a mais, e acabamos perdendo aquele jogo de 5-3. A partida seguinte era uma partida contra o Santos, na Vila Belmiro, e nós havíamos perdido também do Santos aqui de 2-1, então se nós, pela cultura do futebol que eu falei anteriormente, se nós tivéssemos perdido aquele jogo do Santos, talvez nós não tivéssemos essa história de 500 jogos aqui. Então foi um momento que me marcou, por quê? Foi um momento de derrota, mas que nos levou a 2 conquistas sequenciais. Ou seja, a conquista, a busca do título regional, o tetracampeonato, que acabou acontecendo, e a conquista do Campeonato Brasileiro da Série B daquele ano. Os clubes, alguns estão passando melhores momentos que outros e outros nem tanto. Enfim, nós temos que nos preocupar com o nosso trabalho, com o nosso jogo. Nós temos também nossos problemas e vamos tentar jogar e tentar fazer as coisas acontecerem como a gente sempre tem feito. Sempre é complicado, no futebol brasileiro não tem assim, uma situação em que você tenha segurança ou tenha certeza que as coisas podem acontecer a favor ou contra. Um adversário difícil, vai jogar em seus domínios, apesar de não ser o campo deles, mas é dentro da cidade deles, então vai ser um jogo muito difícil e o Goiás está preparado e tem que se preparar cada vez mais para enfrentar essas dificuldades. No futebol, assim, comissão técnica, diretoria, não descansam nunca, estão sempre trabalhando. A gente, é lógico que eu vou estar com a minha família alguns dias, porque vai ter esse recesso para todos, mas a gente está sempre se comunicando, sempre falando, sempre preocupado em fazer contatos. É assim a vida do futebol, não tem férias pra gente, a gente está sempre conectado, sempre ligado. Está muito cedo para ficar querendo pleitear a liderança, nós precisamos consolidar o jogo, precisamos nos firmar. Nós até agora somos surpresa, a gente já vai querer se lambuzar todo a hora que estiver comendo doce. Então eu acho que, é lógico, se terminarmos os 9 jogos na liderança, excelente, vamos comer uma pizza a mais por causa disso. Agora, sinceramente eu não estou trabalhando isso e não é prioridade nossa nesse momento ser líder da competição. Se acontecer, nós não vamos recusar. Agora vamos querer consolidar nosso jogo, jogar cada vez melhor, mais firme e enquadrando alguns jogadores na realidade do nosso jogo. Isso é que é mais importante agora para a gente ter um final de ano, uma reta final de ano mais sólida. A base até o final do ano vai ser essa, não tem como mudar. Uma base muito grande e uma base que nos atende bastante, sobre todos os aspectos. Então a gente está em busca de mais 2 ou 3 nomes, vamos ver se
se a gente consegue conciliar essa questão de dificuldade do clube com as nossas necessidades e a disponibilidade do mercado, mas eu estou com fé que mais 2 jogadores, pelo menos, além do Bruno, aconteçam as suas contratações. Eu não tenho dúvida que ele é um ótimo atacante, que vai nos ajudar. Agora, eu não acho que ele vai ser um salvador da pátria, que o Bruno voltou, vamos começar a fazer 3 gols por jogo. Isso eu não tenho essa expectativa e não teria nem com o maior dos maiores aí no mundo. Eu espero que seja um 9 interessante, que seja um 9 que a gente precisa, seja um 9 que venha e que preencha bem. Eu tenho certeza que ele tem competência para isso. Agora a nossa equipe tem que recebê-lo bem também. Quando eu digo recebê-lo bem, não é só no trato pessoal, é em campo, assim, as coisas têm que acontecer para que o 9 realmente apareça. De forma geral, vai haver uma evolução de todas as equipes, inclusive a do Goiás. O Goiás também vai melhorar, o Goiás também vai crescer. Por quê? Porque as coisas vão se concentrando no Campeonato Brasileiro, quer dizer, há toda uma euforia de Copa, havia classificação, campeonato Copa do Brasil, os campeonatos regionais, quer dizer, clubes voltando de final de trajetória nos campeonatos regionais, então meio que uma turbulência nos acompanhando. Agora não, vai se afunilando, vai ficando a realidade do Campeonato Brasileiro e as equipes vão melhorar e o Goiás também, com certeza. Nós vamos ter mais bagagem de treino, nós vamos ter a recuperação de alguns jogadores que estão voltando de lesão, então o grupo vai estar mais encorpado, mais bem treinado e aí não tem dúvida nenhuma que a gente vai estar mais forte, mais firme, em busca de mais pontos aí, que nos dê cada vez mais segurança para continuar na competição. Eu, a exemplo do que aconteceu nas últimas 10 Copas, pelo menos, nas últimas 10 eu não digo que é muita coisa, mas nas últimas 5, 6 Copas, eu acompanho quase todos os jogos, eu vejo quase tudo. Na Copa que foi na madrugada eu assisti tudo, acordava de madrugada, fazia meu cafezinho e assistia os jogos direto, e vou assistir a um grande número de jogos também, lógico, conciliando com o nosso trabalho. Eu espero ver o que é a confirmação de uma maneira de jogar, uma maneira cada vez mais competitiva, mais tática, mais inteligente, e é essa forma que a gente está vendo aí no dia a dia. Espero que esse ano também seja um ano bom, não só dentro de campo como fora, né? Que seja um ano onde possa os familiares perder um pouquinho do medo de alguns jogos que vem mostrando aí um pouquinho da violência, perder o medo, levar os filhos, levar a família inteira para assistir os jogos, e assim faz com que o futebol fique mais bonito, né? E não só dentro de campo, como também fora. É muito legal ver crianças, né, torcendo pela gente, ver torcida em massa, é maravilhoso, isso arrepia. E sem dúvida eu tenho certeza que isso vai acontecer aqui. Espero que seja um ano de muita bênção, muita glória aí para o Goiás, para todos, e que tragam cada vez mais amigos para assistir esse futebol que a cada dia vai evoluir, a cada jogo vai evoluindo, sim, e vai mostrar um futebol muito feliz aí para muitos familiares, e que possamos não só também no estádio fazer as coisas acontecerem, como também fora, que não vamos beber para não acontecer aí tantos casos tristes que vem acontecendo, enfim, tantas coisas hoje tristes que vem acontecendo, a gente pode mudar toda a situação. Então quero deixar um pouquinho dessa minha mensagem aí para os torcedores aí que esse ano aí vai ser um ano diferente, sem violência, muita paz, muita alegria nos estádios aí, que com certeza o futebol vai cada vez ficar mais bonito. Torcedor esmeraldino, participe com a gente mandando suas críticas ou sugestões para o e-mail contato@programagol.tv.